Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Varejo e Company. Quem está falando aqui é Júnior Sales. Completei agora em fevereiro desse ano 20 anos de experiência no varejo, mais precisamente me consolidei, né, dentro do varejo de moda. Trabalhei com supermercado, trabalhei em banco também com varejo, mas no varejo de moda eu estou aproximadamente aí 14 anos e nós construímos, né, esse podcast Varejo e Company com um objetivo: profissionar o varejo. Então, se você é do varejo, se você é gestor, se você trabalha com vendas, se você trabalha em áreas internas como planejamento, compras, áreas administrativas, você está no lugar certo, porque aqui a ideia é a gente trazer profissionais conhecidos e consolidados no mercado para trazer informações, dicas e tudo que possa contribuir com quem está aí na ponta. Ou seja, a gente sabe que o varejo, especificamente o varejo de moda, ele é um mercado que não é tão profissionalizado. Muitas pessoas foram aprendendo com tentativas e erros, e esse podcast foi feito justamente para poder te ajudar nessa jornada. Então aqui você vai ver de tudo que tem a ver com o varejo de moda. E hoje nós vamos focar aqui em apresentar a Varejo Company, e depois nós vamos jogar para o nosso convidado aqui, que é um convidado especial. A Varejo Company é uma empresa que é voltada para varejo de moda. E nós vamos atuar sempre em três frentes. A primeira delas é vendas. Nós somos criadores da metodologia Venda Humanizada, um livro que foi lançado no ano passado. Nós vamos falar também sobre gestão de loja, principalmente, olhando aí para indicadores, olhando para processos e pessoas, que são os grandes desafios aí de quem está na frente. E vamos falar também sobre as partes internas, sobre planejamento, sobre construção de coleção, sobre gestão de estoques. Porque nós entendemos que esse é o tripé, através desses três pilares é que uma empresa se sustenta, se consolida com lucratividade e muito sucesso no seu caminho. Beleza? Então, se você não segue aqui a gente ainda, como esse canal é novo, já aproveita, já segue, seja um dos primeiros a seguir. Segue o canal, curte, compartilha com as pessoas que você conhece. Já segue a gente também lá no Instagram, @varejoco, né, de Varejo e Company. Também no YouTube, nesse canal, você já compartilha com seus amigos. E no Spotify, também teremos um canal no Spotify. Você também pode, inclusive, já estar ouvindo esse podcast através do Spotify. Beleza? Então vamos seguir agora com o nosso convidado de hoje. O nosso convidado, para quem já me acompanha há um tempo, né, ele é um convidado especial, porque hoje é o início de um novo projeto do Varejo Company, do podcast, da empresa que está começando de fato com esse nome nesse mês, e também é um fim de um ciclo, que é estamos caminhando para o fim da H2R. E nós estamos aqui hoje com o meu, posso dizer, ex-sócio, mas ainda parceiro, Johnny. Fala, Johnny. Boa, Júnior. Prazer imenso estar por aqui, poder fazer parte desse primeiro episódio que acontece, poder fazer parte desse início do seu ciclo, poder assistir essa nascimento, né? Acredito muito no sucesso de toda a jornada que vem aí pela frente e eu espero poder contribuir bastante, a gente poder trocar bastante aprendizado aqui. Pô, Johnny, obrigado por estar aqui. A gente sabe que não foi fácil você chegar até aqui, né? Quando eu falo chegar até aqui, a gente está falando de distância e tempo mesmo, né? Porque a gente está em São Paulo, a gente sabe o trânsito que é. E eu estava fazendo a apresentação aqui agora do podcast, fiquei até um pouco nervoso, cara, você acredita? Porque apesar de a gente ter gravado mais de 30 episódios lá no podcast Venda Humanizada, é um novo projeto onde eu vou estar sozinho, né? Obviamente não sozinho, com convidados, com pessoas, mas vai ser um projeto em que a gente não está junto aqui entrevistando as pessoas. Então a responsa está toda aqui comigo. Hoje eu só vou. Hoje você só vai. Então, apresentando aqui o Johnny. Jonathan, ele é hoje CEO da Vendexa, que é uma empresa, é uma aceleradora de vendas B2B. Também é o idealizador e criador do método GV Pro, que é gestão de vendas profissional para o B2B. Vamos falar um pouquinho disso um pouco mais lá na frente. Johnny tem mais de 20 anos de experiência no mundo de vendas B2B. Inclusive, foi o cara que me ensinou sobre vendas, né? Então, eu quero já fazer um parênteses aqui que o Johnny, antes de conhecer o Johnny, eu achava que vendedor é aquilo que a maior parte das pessoas acham mesmo, que vendedor é aquele cara que fala bem, que se comunica bem e que é bom de conversa. E na verdade, vendas é muito mais do que isso, né? Vendas, primeiro, não é dom, ela pode ser treinada e eu aprendi muito durante esses anos com o Johnny, é um dos aprendizados que eu carrego comigo durante esse período. Certo, Johnny? Show. Então, Johnny, como eu tô no papel de entrevistador aqui, eu vou te fazer algumas perguntas, cara. Investigador, você quase me assustou. É, investigador também, né? Porque a gente talvez eu não tenha feito algumas perguntas que eu vou te fazer aqui, por isso que eu não deixei você ver o meu roteiro, tá?
Johnny, quando você chegou, né, quando a gente criou a H2R, a gente criou a metodologia Venda Humanizada, a gente começou ali eh, com projetos, né, dentro do varejo de moda, e já o primeiro cliente a gente aumentou em 70% as vendas, você lembra disso? Lembro. Que a gente pegou um piloto de lojas, um grupo de lojas e comparou com as outras, a gente aumentou 70% as vendas de um mês para o outro. E eu lembro que você entendia um total de zero sobre varejo, principalmente sobre varejo de moda. Hoje a gente está encerrando o ciclo agora, né? Então digamos que a gente está aí quase 6 anos juntos nessa jornada. Cara, me conta, o que que o varejo te ensinou? Você que era um cara que desde pequeno sempre trabalhou na indústria, sempre foi da indústria, de repente você veio para um mundo completamente diferente que é o varejo. O que que você carrega, durante essa jornada do varejo? Cara, foram muitos aprendizados, muito. E essa pergunta, ela abre aí vários tópicos pra gente poder caminhar. Se você me permitir, eu vou começar falando o que eu aprendi assim que eu te conheci. Beleza. Porque eu tive contato com o varejo através de ti. Tem uma coisa que acontece, é muito diferente entre o mundo B2B e o varejo, que é o inconformismo com o resultado. E às vezes, esse inconformismo dentro das empresas, ele acontece somente quando não está se atingindo as metas. Dentro de uma indústria, normalmente quando você não bate a meta trimestral, cara, é onde o circo pega fogo. Só que até isso acontecer, Júnior, 3 meses, cara, até você bater na porta do diretor, fica difícil de você tomar ação. E uma das coisas que eu aprendi contigo foi quando você estava migrando para vir trabalhar, trazer todo o seu ensinamento que você conhece para o varejo. E o quanto vocês, assim, o quanto você não estava aceitando, trabalhando dentro de uma grande empresa, lá dentro do planejamento estratégico, e eu me lembro olhando para você, você soltando na minha frente assim, porque eu olhava para baixo, para a ponta, eu fazia, construía planejamentos estratégicos com o time, e eu não conseguia entender por que que não acontecia o resultado lá na ponta. E aí eu descia para ver, então foi daí que nasceu toda a sua ideia de montar H2R, me convidar tudo. Qual que é o maior aprendizado que eu tive aí, que veio, é do varejo, mas eu aprendi primeiro contigo? Cara, o número é no dia. É no dia. O varejo me ensinou que tem horas que tem que ser na força bruta. Eu- nós vamos falar mais sobre muitas outras coisas Aham. aqui. Quero explicar um pouco mais isso. Acontece que no varejo tem uma coisa que é assim, cara, tem que sair o número. E o número ele tem que sair muitas vezes no varejo, assim, até na hora do almoço, depois do almoço, o que foi que aconteceu. Se não aconteceu, não tem buscar explicação. É encontrar meios de trazer o número no dia a dia. Então, o primeiro aprendizado que eu tive com o varejo foi um tempo para encarnar isso. Mas é assim, cara, tira da cabeça a ideia trimestral. É dia a dia, é semana a semana, é mês a mês, e a gente trabalhou muito tempo com você martelando isso na minha mente. Foi o maior aprendizado que eu tive. Embora para quem tá no varejo possa parecer que é normal, óbvio, para quem tá fora do varejo, isso não é óbvio. Então foi o primeiro aprendizado que eu tive contigo. Agora, algo fenomenal do varejo que eu aprendi, eu vou citar 3 pontos. Primeiro, esse que mencionei sobre ti, e o segundo, que ficou marcante, ficou marcado para mim, é o quanto se faz de esforço para trazer e unir as pessoas. Menciono isso pelas empresas que nós passamos. Eu vejo muito esforço em querer treinar o time, em querer capacitar o time, em querer ter algumas ações dentro do time que a gente não vê isso acontecer tanto lá no B2B. Eu não vou entrar aqui no ponto se o que fazem no varejo é correto ou se não é correto. Sim. Dentro das empresas que nós fizemos projetos, onde nós trabalhamos juntos, onde a H2R, cara, voou e ajudou várias empresas a crescer, o que eu observei muito foi há uma energia forte em trazer treinamento, em buscar consultoria, em ver meios diferentes de, cara, como é que faz para ter o melhor produto no melhor momento. Então, essa busca incessante de ter um time bom, de ter um produto bom, é constante no varejo. Eu vou trazer uma palavra que a gente ouvia e ouvia tanto no começo, que é o varejo é dinâmico. Sim. Hoje, se me perguntarem o que é o dinâmico do varejo, é fazer as coisas acontecer, primeiramente ter um planejamento. Se não acontecer no planejamento, nós vamos no improvisamento. Se não acontecer no improvisamento, nós vamos no apavoramento. Mas de alguma maneira nós vamos fazer com que isso aconteça. Esse foi o segundo aprendizado, o dinamismo de buscar meios diferentes, não importa como, para chegar no objetivo. Cara, terceiro e grande aprendizado que eu tive dentro do varejo, aí foi relacionado a pessoas. Cara, eu tô com 40 anos, na minha, vem de família humilde,
E na minha adolescência, quem trabalhava no varejo era o vendedor que era o vendedor bonito. Pelo menos era a história que eu ouvia no interior. Era aquela pessoa de boa aparência. Então as pessoas iam no shopping e tinham até o sonho de trabalhar dentro do shopping, dentro de uma loja. Eu cresci ouvindo isso quando E, era. e por conta dessa barreira, você nunca pôde trabalhar no varejo, né? nunca nem me coloquei à disposição. E, cara, no varejo eu fui conhecer muitas histórias muito bonitas, Júnior. Uma mais linda que a outra, de times de vendas, em treinamentos de gestão comercial, com treinamentos com time de vendas. E eu vi que no varejo, muitas pessoas que a gente olha ali, tá sorrindo, tá fazendo de tudo para estar ali cumprindo o seu trabalho, essas pessoas vencem barreiras que a gente não faz ideia. Eu vi o quanto tem gente trabalhando ali e dando o sangue para conseguir, cara, permanecer e ter sucesso na profissão de vendas. E o quanto essas pessoas, quando não são treinadas, quando não tem resultado, eu vi o quanto é impactante, o quanto isso impacta na vida da pessoa, cara. E eu tô falando de histórias aqui, cara, se a gente for É. contar essas histórias, tem história de pessoas que moravam na rua, tem histórias de pessoas que foi abandonado por pai, por mãe, pessoas que não tinham o que comer e, cara, e deu a reviravolta, vida super desafiadora e ali, cara, 10, 12, 15 horas em pé na loja para entregar o resultado e sorrindo, cara. Então, o que você aprendeu lá? Eu aprendi que o quanto tem pessoas determinadas com muito valor de trabalho, que é algo que eu valorizo muito. Foram esses 3 aprendizados principais que eu tive. Pô, Johnny, você trouxe bastante coisa aqui, que eu acho que dá pra gente até entrar um pouco mais nisso, né? E, inclusive, isso tem a ver com o motivo da criação da Varejo Company, né? Ou Varejo Co, como podemos chamar também, que apesar de ter passado um tempo aí navegando e atendendo, inclusive junto contigo, clientes dentro do mundo B2B, dentro de indústria, meu coração sempre bateu no varejo. Eu sempre fui do varejo, desde pequeno. Foi com você, inclusive, durante essa jornada que eu assumi a minha identidade de vendedor. Meu nome é Júnior Salles. Salles é sales. Sales é vendas em inglês, ou seja, nasci com vendas no nome, e até por conta desse estigma que existia no passado, do vendedor, né? Que vendedor é o cara que não deu certo, aí foi ser vendedor. Eu sempre rejeitei muito essa ideia de ser vendedor. Mas o varejo, cara, até por conta da barreira de entrada, né? Ou seja, muitas pessoas que hoje trabalham no varejo, pode inclusive estar ouvindo a gente aqui agora, foram pessoas que, cara, não tinham outra oportunidade e o varejo acolheu essa pessoa, né? O varejo ele não olha raça, não olha cor, não olha peso, não olha, cara, ele recebe muito bem quem quer trabalhar. Inclusive, hoje a gente vive um apagão de mão de obra no varejo, porque tem pessoas que não querem mais pagar o preço para ter as suas coisas, né? Óbvio que tem empresas e empresas, mas a gente sabe que mesmo empresas que remuneram bem, que têm bons benefícios, que valorizam o profissional, também tem dificuldade de contratar. Isso tanto é verdade que quando a gente observa, tem pessoas que, se a pessoa não tiver força de trabalho, a pessoa não para no varejo, cara. Não para. Não para. Se ela não for assim, uma pessoa dura na queda, que de fato está determinada a trabalhar para conquistar suas coisas, não para. É expulsa de lá de dentro. Exato. Cara, uma coisa que assim, para você sobreviver no varejo, você precisa gostar de entregar resultado, né? Porque o resultado, ele não é medido a cada 3 meses, ele é medido todos os dias. E por que que ele é assim? Porque o tempo de resposta de algumas ações no varejo são muito grandes. Então, se hoje você pega uma rede grande e você faz uma campanha, você anuncia, que seja na TV, que amanhã vai ter X% de desconto, amanhã a venda responde. Então, esse acompanhamento ele é muito próximo, esse acompanhamento ele acontece quase que hora a hora, né? Então, tem várias empresas que têm BIs, têm ferramentas que conseguem analisar a venda hora a hora, e isso permite que você tenha gestão sobre os números, né? Então o varejo ele absorve quem quer trabalhar, né? E aí você tem pessoas que hoje construíram suas famílias, que criaram seus filhos, pessoas que têm 20, 30, 40 anos de varejo e conseguiram viver bem. Aquelas que se dedicaram a construir uma carreira também é um mercado de muita oportunidade, tá? Então, o varejo, digamos que o varejo eu acho que é um dos maiores empregadores do Brasil hoje em dia. E ele dá muita oportunidade para as pessoas. E nós precisamos ressaltar aqui que o vendedor, quando ele vende bem, quando ele consegue desempenhar, cara, o varejo ele abre ali uma porta para a pessoa ter um salário que Sim, dificilmente, cara, com formações em faculdade e o raia 4 aí,
A pessoa não vai encontrar dentro de uma empresa, cara. Sabe o que eu vejo, Johnny? Isso é muito comum. Assim, é muito comum. Pessoas que estavam ali no varejo, ganhando seu dinheiro, né, e crescendo, e aí ele entendeu que para ele poder ter uma boa vida, ele tinha que fazer faculdade. E aí foi lá, fez uma faculdade, porque entendia que isso ia ser bom para ele. Só que aí depois que a pessoa fez faculdade, que foi trabalhar na área, ela percebeu que ela ganhava muito menos do que ela ganhava no varejo. Porque no varejo, se você for um bom vendedor, se você tiver energia e tiver foco no resultado, você pode ganhar muito dinheiro. Então, eu entendo que o varejo, ele me abraçou, né, por uma outra maneira, por uma outra frente, que foi a parte mais de planejamento, né, como eu sou matemático de formação, então sempre fui trabalhar nesses setores, mas ele é uma área que tem muita oportunidade. E aí, né, falando de pessoas, falando de dinamismo, você falou que o varejo é dinâmico, né, e essa é a frase que a gente mais ouve, né, e há muitos anos, isso não nasceu agora, faz muito tempo. E o varejo, ele é dinâmico, ele não precisa ser bagunçado. E é por isso que a gente está aqui, para falar de planejamento, para falar de processos, porque ele não precisa ser bagunçado. Ele é dinâmico porque responde muito rápido. E o que que mudou de alguns anos para cá? Durante algumas décadas, muitas redes cresceram basicamente sem nenhum tipo de apostas em eficiência, porque eram margens muito altas, você não tinha internet, você tinha uma concorrência mais baixa. E nos últimos anos, com a internet, cara, todo dia lança uma loja nova na internet. Tem um canal de Instagram que acaba sendo uma loja. E o público tem respondido muito a isso. Então, quem hoje não se profissionaliza, que não tem os dados na mão, que não busca eficiência através dos números, através dos indicadores, comprar certo, vender mais na ponta, fazer gestão da loja, cara, acaba de fato sobrando uma margem muito pequena e às vezes até negativa lá no ponto. Então, o varejo, ele não é para amadores, cara. E eu achei bem interessante isso que você trouxe aqui das suas experiências. Johnny, o que mais você tem para falar do varejo hoje? O que que você leva do varejo para sua vida? Ou hoje, né, com as consultorias, o trabalho que você faz dentro das indústrias, no mundo B2B, o que que você tem levado hoje que você aprendeu no varejo para esse dia a dia? Cara, dentro do mundo B2B, eu vou te falar, vou trazer 2 pontos. Eu vou mencionar o que eu aprendi no varejo e o que eu vejo que, se colocado no varejo, muda o jogo. Porque eu fui muito privilegiado por crescer no mundo B2B e poder vivenciar contigo, dentro da história da H2R, lá o mundo varejo. Então eu tenho o melhor dos 2 mundos. E também eu conheço o pior dos 2 mundos. O que eu levo para os treinamentos, para as mentorias e consultorias dentro do B2B é que, assim, não existe essa palavra que não dá para fazer. Porque quantos projetos nós encontramos, cara, assim, e desde o básico até o mais complexo. Vou contar algumas histórias aqui. Teve momentos da gente dar treinamento que não tinha local para dar treinamento. Não tinha local, cara. Não tinha como. Precisava treinar o time, a empresa já tinha treinado vários grupos e tinha que treinar as pessoas. Enquanto dentro das indústrias, muitas vezes devido ao horário, devido ao não vai ter café, ou não vai ter, pronto, já é cancelado e não dá para fazer a coisa acontecer. Cara, eu me lembro, você lembra de quando a gente foi dar um treinamento dentro de um estoque? Cara, não dava para ficar em pé. Éramos eu, você e 3 vendedores. Eu lembro disso. Você lembra Lembro. disso? Esse dia eu falei, um dia vai valer a pena estar passando por isso aqui. E, cara, eu lembro que nós conversamos no almoço aquele dia. Que tava lá, tava cansativo. Meu, cansaço enorme, um calor. E era o dia todo treinamento, cara. E a gente deu treinamento. Eu lembro que na hora do almoço, você olhou pra mim. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Você disse assim, cara, tá desafiador, mas o que dá ânimo em nós de fazer isso aqui é porque aquelas 3 pessoas lá, cara, estão lá dentro, estão dispostas, estão dando um jeito, foram lá, elas querem aprender. E eu lembro que, cara, foi desafiador, foi cansativo pra um caramba. E ainda assim, no final do dia, foi uma satisfação imensa. O que eu quero contar dessa história? Não dava pra fazer, não tinha local. Se a gente fosse olhar para as circunstâncias, tinha que cancelar. Sim. Ou seja, era assim, ó, cara, tem 38 lojas, treina 37 e deixa uma de fora. Não, cara, vamos dar um jeito e vai ter que ir lá, vai ter que treinar no estoque, vai ter que fazer o que tiver que ser feito, mas nós vamos fazer. Então, isso é algo que eu levo muito para a indústria. Quando eu chego na indústria hoje, às vezes tem
é muita coisa premium, sabe? Sim. É muito enfeite para pouco resultado. Tanto que eu vou te dizer qual que é a principal diferença dentro de um vendedor B2B e de um vendedor do varejo. No B2B, dá para ter o Embramation. O cara consegue contar uma história, que é bom vendedor, que tem o que fazer, Que o que cliente ele vai vai fechar entregar no fim do resultado, e que mês. vai fechar, e ali ele vai embarrigando, ele vai empurrando e vai andando, quando vê, passou o trimestre, passou o semestre, a empresa vai tomar a decisão de mandar esse cara embora ou contratar outro, se mandar embora ainda beleza, porque ainda tem empresa que vai sustentando a criatura ali dentro e permanece ali. Agora, no varejo, não é o que você acabou de colocar na mesa. Não é jogo de amador, amigo. Você entrou hoje, seu resultado está sendo medido hoje, amanhã, depois de amanhã, ou seja, ó, dá seus pulos e entrega o resultado. Tem que fazer acontecer. Como é que eu tenho feito para levar isso para o B2B? Cara, inclusive contando essas histórias. O pessoal olha e fala: ah, mas não vai ter sala para fazer treinamento. Ah, mas a gente não sabe se a gente tem tempo para fazer treinamento, porque não dá para parar a operação. Amigo, os caras lá se desdobravam. Foram todos esses anos eu vi projetos acontecer, nem eu sei te explicar como é que isso foi projetado, eu só sei que aconteceu, porque no fim das contas teve esforço para fazer acontecer. Então eu levo muito disso para a indústria, para entender que assim, o foco é na solução, o foco é em o que nós vamos fazer, já que o treinamento vai trazer resultado. Isso mexe no ponteiro. Isso aqui vai fazer a operação andar. Então nós vamos ter que dar um jeito aqui, vamos fazer a coisa acontecer. Agora eu vou te contar o que eu vejo que tem no B2B e que, cara, quando coloca isso no varejo, agora não é da boca pra fora, isso aqui foi vivência nesses anos de H2R. Você não precisa de tanta coisa para ter resultado. Porque tem, tem tanto. O mato tá tão alto no varejo brasileiro, e aí vamos tirar algumas. Vamos separar aqui. Você Uhum. tem as grandes. Que, cara, aí você pode até encontrar planejamento estratégico, treinamento, mentoria, você encontra um monte de coisa lá dentro, mas a grande maioria do varejo, cara, não tem um treinamento de vendas, não tem um método aplicado, não tem ali um treinamento de gestão comercial. Quando a gente começa, eu vou chamar de profissionalizar a operação de vendas, é dois movimentos. A gente vê o resultado e lá na lua. O que acontece é que muitas vezes o varejo, eu vou chamar o pequeno e o médio varejo, ele entende que ele não tem que entrar com metodologia, que ele não tem que olhar para planejamento estratégico. O pior, a frase que eu aprendi contigo, pior do que o cara não saber algo, é ele pensar que já sabe. Aí ele entende que ele não precisa de uma empresa para ajudar ele não precisa de treinamento, que o vendedor vai falando e vai empurrando. E isso funciona. Cara, mas e quando você coloca e profissionaliza? E aí isso tem muito no B2B. E no B2B cara, vamos profissionalizar, vamos colocar o que tem de melhor, vamos colocar tecnologia, vamos colocar sistema, vamos colocar processo, método aqui dentro. Então, isso aqui é o que eu vejo que quando a gente coloca no varejo arrebenta, que é a proposta, inclusive, Sim, da Varejo sim. Eco. Cara, você falou tudo, né? Eu acho que o que falta no varejo não o grande, né? O pequeno e o médio, que é aquele que tá caminhando, tem uma loja, duas lojas, três, tem poucas lojas, né? Embora eu conheço empresas aí que tem mais de 30, 40 e que não está profissionalizado ainda, né? Porque sempre tem aquela coisa, ah, isso eu já sei, eu sempre fiz assim, né? E ao mesmo tempo que é muito dinâmico nas ações, tem muita gente que ainda é muito resistente no seu modelo mental, no seu modelo de pensar. Então, se, cara, a gente 2025, faz 4 anos que nós tivemos uma pandemia que durou 2 anos, pelo menos, e o consumidor mudou muito. As pessoas mudaram muito, né? Quantas marcas não surgiram na internet, né? Você tem Shein, você tem Shopee, você tem, cara, agora tá vindo o TikTok, esqueci o nome agora, mas você vai poder comprar direto pelo TikTok. Cara, assim, são muitos movimentos e tem pessoas, empresas que se consolidaram há 30 anos atrás que ainda querem fazer como 30 anos atrás. E essas estão sofrendo, né? Ao mesmo tempo que você vê empresas que estão arrebentando no resultado, você tem empresas que estão literalmente definhando, porque ainda não colocou seu olhar em eficiência. E, cara, eu me pergunto, se o que você está fazendo hoje não está trazendo resultado, cara, se você continuar fazendo isso, pra onde você vai, né? Então não vem ninguém te salvar, não tem o salvador. Cara, ou você muda a sua cabeça, muda a sua empresa, profissionaliza, olha onde está saindo dinheiro, ou você tá ferrado. Porque entra muito dinheiro no varejo, só que sai muito dinheiro, né? Então as margens são muito, muito apertadas. Então, para mim, a palavra
de quem hoje trabalha no varejo, de quem é dono de uma rede, de quem é gestor, a palavra é eficiência, porque tem muito dinheiro ainda saindo pelo ralo. E uma coisa que o varejo precisa é dessa profissionalização. Cara, eu lembro que eu estava acostumado com varejo, né? Então a gente viajou muito aí pelo Brasil dando treinamento e, cara, todos os nossos clientes foram maravilhosos com a gente, né? Cada um deu aquilo que podia dar, né? A condição, a recepção que pôde dar. E eu me lembro de um cliente que ele já não era. Ele era uma indústria, né? Que tinha lojas, mas era uma indústria, então tinha cabeça de B2B. Que a gente chegou no aeroporto e tinha gente esperando a gente. Ah, eu nunca vou me esquecer Que a gente chegou no dessa hotel, puta, experiência. hotel bom, tinha até presente na cama, ou seja, tinha organização, Sim. né? E eu me lembro muito, com muito carinho dessas experiências, mas também dessas experiências como essa que você acabou de contar, né? Que tinha 3 pessoas com a gente e a energia que a gente colocava para uma sala com 100 pessoas era a mesma para uma sala de 2 pessoas, que, não sei se você lembra, inclusive, só tinha lugar para duas sentarem, e uma estava sentada no chão, Sim. né? Então, mas eu acho que tudo isso faz parte da história e mostra o quanto o varejo não tem barreiras. Ele vai. É que se você coloca um pouco mais de inteligência no processo, não precisa sofrer tanto. Tem Você umas, consegue ter um pouco mais de resultado. tem umas coisas que eu pude ver, eu vou contar agora com uma outra perspectiva, um outro olhar. E que muitas vezes isso pode ocorrer lá na operação da loja da pessoa, se você é um gerente, se você é um diretor, isso pode estar acontecendo lá na sua loja. É muita história de que sumiu o cliente no varejo. Uhum. Fato. Fato. Sim. Até devido a toda a concorrência que você acabou de mencionar. Que está mais difícil de vender. Aí eu já coloco ponto de interrogação. Porque uma das coisas que aconteceu é que o volume de clientes que vem pode ter diminuído, mas eu acredito que a qualidade do cliente melhorou. Porque é a pessoa que agora, cara, ele não comprou pela internet, ele não usou nada dessas facilidades que tem, ele enfrentou trânsito, ele saiu, ele foi até a loja, ele foi até lá, e ele vai comprar, e muitas vezes o vendedor que tá lá, que é a coisa mais óbvia, ele deveria estar preparado, já que o cliente, a qualidade de compra aumentou, ele deveria vender o máximo possível. Eu observo, fica claro para mim que cada vez mais os vendedores precisam de treinamento de vendas. Experiência que eu estava te contando, Sim. agora dessa semana vindo para cá, eu fui comprar um item, resolvi comprar dois, fui pro terceiro e tudo por decisão minha. Se o vendedor explora aquilo, cara, ele ia vender o quarto, o quinto, mas você percebe o vendedor nervoso com a compra, você percebe que ele não tá treinado e não tá preparado para aquilo. Ou seja, vai um cliente, só que esse um cliente pode comprar o que cinco comprava anteriormente. E eu observo isso, inclusive, as pessoas que saem da loja. Você pode ver que a pessoa não sai com uma sacola, sai Sim. com duas, três, quatro sacolas. Agora, o vendedor, teu time tá preparado aí no varejo para conseguir converter o máximo possível com esses clientes? É aí que É, mora a diferença. e a pergunta que eu sempre faço é: reduziu, né, o volume de pessoas na loja, mas quem está entrando, você está convertendo? Né? Só que tem um ponto, Johnny, cara, é muito claro quando a gente vai treinar uma rede, e você já viu isso várias vezes que eu já te mostrei isso acontecendo. Você tem lá o vendedor, ou a vendedora que acabou de chegar no varejo, não tem experiência. E você tem aquele que tem 20 anos de experiência. Até a postura na cadeira, na sala de treinamento é diferente, não é isso? E aí você sai e de repente você vê essa pessoa que acabou de chegar arrebentando nos resultados. E você vê essa pessoa que está há 20 anos na mesma. E às vezes a pessoa até vende bem, tá bom? Por quê? Porque essa, por não saber nada, tá com o copo vazio. Ela absorve e aplica sem julgamento. Essa que está há 20 anos, ela às vezes, muitas vezes entende ainda que a maneira de vender é a mesma de 20 anos. Ela fala: não, isso aqui eu já sei. E quando a gente fala eu já sei, né, o nosso cérebro simplesmente que quer economizar energia, ele fala assim: beleza, se eu já sei, eu não preciso pensar sobre isso. Tá? Então eu acho que o grande ponto aqui é que quando, nesse novo cenário hoje, mais desafiador, de menor fluxo, muitos vendedores, até gestores, delegam essa falta de resultado, sabe para quem? Para o cliente. O cliente é o culpado. Exato. O cliente é o culpado por não ir na loja. O cliente é o culpado por não comprar de mim. O cliente é culpado por ser mais difícil vender para ele. E eu? Qual que é o controle e influência que eu tenho sobre isso? Por acaso, nos últimos 12 meses, eu li algum livro sobre vendas? Eu tenho me desenvolvido para poder aprender a lidar melhor? Porque se entra um cliente, o cliente fala que tá dando uma olhadinha e vai embora. Entra outro, fala que tá dando uma olhadinha e vai embora.
eu vou ficar o quê? Esperando uma hora um cliente chegar e simplesmente comprar de mim? O grande ponto é que quando você tinha um fluxo maior, a cada 10 clientes, né? A gente lembra que a conta era essa, de cada 10 clientes, 2 ou 3 compravam, e dos que compravam, a cada 10, somente 2 voltavam a comprar no mesmo ano. Ou seja, eu tinha um baixo índice de conversão e um baixo índice de fidelização. Quando o número reduz, agora eu tenho menos clientes compradores. E eu vou te dizer que na maior parte das situações, esses 2 que compravam, esses 3 que compravam, eram eles que compravam, não era o vendedor que vendia. Muitas vezes o vendedor tirava pedido. Então tem vendedor ainda que está esperando no varejo o cliente chegar e falar assim: eu quero aquela peça. Quanto custa? Comprar e ir embora. Tem ainda? Tem, mas cada dia vai ficar mais escasso esse tipo de cliente. O cliente está mais exigente, ele precisa que você seja a pessoa que vai dar uma consultoria sobre aquele produto, que vai entender a necessidade. Está no nosso livro. A decisão de compra ela é emocional. O racional só serve para justificar. E muitas vezes o vendedor ele entende que ele só precisa entender do produto, ele não precisa entender de gente. Veja, o produto ele é só uma ponte para aquilo que o cliente quer realizar. Na verdade, o que você precisa entender é de gente. É entender quais são as emoções que estão por trás daquele desejo do cliente. E parece até, falando desse jeito, né? Parece Romântico. parece romântico, mas é a realidade. Quando você entender que uma pessoa vai comprar numa loja não é uma roupa, a roupa é só o caminho que ele vai utilizar, o que ele entendeu que ia levar ele para se sentir de determinada maneira, para poder ser visto de determinada maneira. Então a roupa não é o destino, a roupa é a ponte. O produto que você vende não é o destino. Então não adianta você entender tudo sobre o produto, características, benefícios, vantagens, o que você quiser, se você não entender do ser humano. Porque se você não entender do ser humano, você vai vender quando o cliente já estiver pronto para comprar. Isso são 2 a cada 10. Se você quiser converter para esses outros 8, você vai precisar se conectar com esse cara, vai ter interesse genuíno nele, né? Porque muitas vezes não tem interesse genuíno. Basicamente é uma transação, toma aqui e compra. Quando você tiver interesse genuíno no seu cliente, querer entender um pouco mais sobre ele e tirar um pouco dessa barreira, achando que o cliente não quer conversar com você, ele quer conversar com você, porque se ele não quisesse, ele teria comprado pela internet. Então ele Exato. está lá. São todos, não são todos, mas a grande maioria quer. É você que não está disponível para essa pessoa. Então o jogo mudou, o jogo não é mais sobre produtos, o jogo é sobre relacionamento, é sobre conexão. E é por isso que a gente está aqui com esse livro, né? Venda Humanizada, o método que transforma clientes em fãs. Inclusive, vou deixar um link aqui com desconto para você comprar. Aqui vai estar na descrição do Spotify ou do YouTube. Você vai conseguir comprar esse livro, que aqui tem o passo a passo de como você vai fazer para se conectar com o seu cliente e sair, primeiro, né, de baixa conversão, onde você vai converter mais clientes com técnicas simples que estão aqui. Em segundo, você consegue se conectar com o seu cliente, mas além disso, você vai gerar uma experiência tão encantadora para o seu cliente que ele vai querer voltar e comprar com você. Porque aqui que está o jogo, Johnny. Como eu tenho menos clientes entrando hoje na loja, primeiro, eu preciso converter quem entra. E depois, preciso gerar uma experiência tão boa para quando esse cliente pensar em comprar um produto que tem dentro da minha loja, é comigo que ele vai falar. É isso que vira o jogo. Sim. Eu vou te contar. Eu acredito verdadeiramente que o teu time não vai perder vendas para inteligência artificial nem para robótica. O teu time vai perder as vendas quanto mais ele deixar de ser humanizado. E isso é muito diferente uma coisa da outra. Eu vou te explicar o porquê a experiência que eu tive. Eu já tive experiências de ser atendido presencialmente por uma pessoa que era ela e um robô. O robô seria melhor, eu não tenho dúvida disso. Porque tem cliente, tem vendedor que ainda te atende com cara feia. Isso quando atende. Isso quando atende, porque às vezes você tá procurando atendimento e a pessoa tá com cara feia e andando e não vem te dar a devida atenção. Eu tive recentemente uma experiência com uma marca famosa de esporte, onde eu fiz a compra. Chegou em casa, eu não ficou bom o tamanho. Cara, eu tive essa troca, ela aconteceu em menos de 3 dias. E chegou em casa no interior. Agora, o que destacou foi como a pessoa me atendeu pelo WhatsApp e pelo telefone. Um negócio surreal, Júnior. A vontade que eu tive e que eu tenho e que vai acontecer nas próximas vezes eu vou comprar com essa pessoa, cara. Não é porque eu tava para fazer uma troca que eu tava sendo atendido por uma inteligência artificial. Ponto para essa empresa. Porque o fato, às vezes, de ser troca
você entra em contato, você não tem o mesmo atendimento, se seja no presencial, seja por um outro canal online. Sim. O vendedor ele tinha nele treinado, desenvolvido a capacidade, não sei como, se isso foi desenvolvido, se é nato dele, interesse genuíno. A preocupação da pessoa do outro lado por eu não ter a roupa e não conseguir praticar o esporte que eu queria, na data que eu queria, de quando seria meu treino, como seria a simulação, me deixou de olhos arregalados, cara. E eu já tive várias experiências, como eu tô dizendo, que eu fui também no canal online e fui atendido por inteligência artificial no meio do caminho eu parei. O contrário também acontece. No presencial já fui atendido por pessoas que se tornaram amigos. Então, onde é que está atacada? Humanização. É as empresas entenderem que quem está lá na ponta, cara, o cara faz todo um trabalho no varejo, como você sempre tanto brifa e coloca isso nas reuniões com os diretores, cara, você se prepara com estilo, você se prepara com planejamento estratégico, você se prepara com produto, você se prepara com tudo. E a hora da verdade, que é quando o vendedor vai estar de frente com o teu cliente, bota quem tiver lá na frente pronto e toca como for isso, cara, é você armar todo o bolo pra poder comer e chegar na hora, cara, deixa o bolo de lado e vamos comer o que tiver na frente aí, sabe? Não faz sentido algum, cara. Sim, sim, cara, e é isso, né? E obviamente tá falando aqui da venda humanizada, que é um método que a gente criou, mas o segredo, cara, da venda de hoje tá na conexão. Se você pegar marcas que estão há muito tempo no mercado, tem clientes que são fiéis o tempo que ela existe. Por quê? Porque a vendedora, o vendedor, a gerente, o gerente gerou conexão com esse cliente. Isso não mudou. As pessoas continuam querendo conexão. Só que elas querem conexão com aquelas pessoas que ela percebe, e a gente percebe, né, Johnny? Quando a gente percebe que uma pessoa tem interesse genuíno, você quer contribuir com essa pessoa. Quem aqui nunca foi numa loja e aí você chegou lá para comprar um produto e você foi tão bem atendido, você percebia que a pessoa de fato tinha vontade de te ajudar, saúde. Perdão. E você foi tão bem atendido que nem tinha o que você queria, mas você acabou ou comprando um outro produto, ou comprando um presente, ou deixando o seu contato para essa pessoa depois te avisar quando chegasse. Por quê? Porque existe o interesse genuíno, existe a conexão, e é isso que vira o jogo. Principalmente se você é de uma empresa que vende produto com ticket médio mais alto, porque aí o cliente precisa pensar mais, e as pessoas compram de que elas gostam e de que elas confiam. Então é disso que a gente está falando aqui. Eu quero tirar uma venda do rosto de quem é diretor, dono de empresa, de grandes marcas, cara, eu não sei qual é o volume de lojas que você tem que tá nos assistindo, que está nos ouvindo aqui. E isso foi um aprendizado que eu tive no varejo. Muitos clientes que nós fomos falar que nós fechamos negócio, o diretor, o dono de empresa, ele tem na cabeça dele que tem que ter conexão, ele tem na mente dele que tem que ter humanização, ele prega isso lá na cadeira dele, sentado na estratégia, e ele acredita que isso está acontecendo. O problema é que muitas vezes, assim, há um delay violento entre o que o diretor pensa, entre o que o diretor quer, o que está na estratégia e o que de fato acontece lá na ponta. A gente vê muitas vezes o discurso de que tem que ter relacionamento, tem que ter humanização, tem que se aproximar das pessoas, tem quantos e quantos gestores, diretores a gente conversou, Júnior? E o pessoal dizia assim, mas isso eu já tenho desenvolvido aqui. Isso acontece, a gente preza pelo relacionamento. E o que a gente fazia é cliente oculto e você ia ver e conseguia provar para o diretor que o teu discurso acontece aqui em cima, lá na ponta não é o que acontece na prática. E é a importância de você conseguir conectar, né? O que o Sim. diretor quer e o vendedor replicar aquilo que a marca quer transparecer lá na frente. Exato. E aí nesse quesito, né, normalmente você fala assim: "Não, mas a gente já treinou o time que não tá fazendo". Ah, essa é boa. Só que aí o treinamento é aquele treinamento que você convida lá o cara, aí o cara senta todo mundo na sala, coloca um slide ali e sai passando o slide, lendo junto com o time, né. Se você não um time dinâmico, se você não tiver um treinamento dinâmico, o time não vai absorver. E vai ficar puto da vida quando você chama ele para um treinamento, porque aquele treinamento fica horas ali, uma pessoa dá sono. Ninguém quer sentir sono. Aí você pega um cara que ele precisa entregar resultado, ele vive o resultado. E ele fala, cara, tô um dia parado aqui treinando, ouvindo esse cara lendo o slide, eu poderia ler em casa. Eu poderia estar na loja vendendo, né? Então, quantas vezes a gente não ouviu no começo do nosso treinamento vendedores falando assim: "É, que eu poderia estar na loja vendendo, mas eu tô aqui". E a gente falava assim: "É? Beleza, então se no fim desse do treinamento você ainda achar que foi perda de tempo, me chama". E no final a galera falava o quê? "Puta que eu pariu, ainda bem que eu fiquei, mudou a minha vida". Né, porque quando a gente fala de venda humanizada,
a gente usa estratégias e técnicas de conexão e relacionamento para vendas. Mas você usa isso na sua vida, você usa em casa com a sua esposa, com o seu marido, você usa com os amigos, com familiares e também com clientes e faz você ganhar dinheiro com isso. Esse foi um. Você me fez lembrar de mais um aprendizado que eu tive aqui. Entre os dois mundos. É o varejo acreditar que ele dá um treinamento e tá tudo bom, tá resolvido. Acabou. Dá um treinamento ali na véspera de fim de ano pra todo mundo, faz um uhul, vamos ver o que que acontece aqui, pronto. E aí eu vou pensar em treinamento depois daqui um ano, 7 meses, quando na verdade no B2B é o contrário. O pessoal entende muito bem que quando você vai treinar, capacitar, você precisa trazer consultoria, tem que ter acompanhamento, não é apenas pontual, não é um projeto de 2, 3 meses, é sempre pensando em projetos anuais, porque a coisa tem que ter Sim, consistência. O varejo, quando ele coloca potência ali em treinamento, tem desenhado um mapa de como ele quer desenvolver as pessoas e bota treinamento mensal, acompanhamento semanal, cara, direcionado para as metas, eu não vi uma empresa que nós trabalhamos nesse modelo e que não arrebentou de resultado. E cara, tanto que tem vários clientes nossos que devem estar ouvindo, assistindo aqui, e todos eles vão assinar embaixo que sempre deu muito resultado fazer isso. sim, sim. Eu acho que esse dinamismo muitas vezes fazem com que quem está na liderança não tenha um pensamento de médio e longo prazo, que é o que tem na indústria. Nada é no curto prazo. É tudo no médio e longo prazo, porque tem um planejamento, né? Tem um plano de 5 anos, 10 anos. E por que que eu sei disso? Primeiro, porque eu vivi o varejo, né? Mas sabe que era. Você sempre teve na aprendizagem comercial, o resultado tá ruim. Aí o cliente liga pra gente: olha, precisamos conversar, que eu preciso dar um jeito, treinar o time. Aí a venda melhorou essa semana. Na semana seguinte ele fala assim: não, tá tudo bem aqui, não preciso. Aí passa 2 semanas, falou: então, mas eu preciso pra ontem. Então, essa coisa do vai e volta nas decisões acaba prejudicando muitas vezes. Cara, eu trabalhava com planejamento. Quantas vezes a gente, quem tá no planejamento agora, quem é do planejamento, vai se identificar com essa fala, com essa situação. Quantas vezes você tá ali, setembro, outubro, desenhando o orçamento do ano seguinte, e, cara, você fala de 30, 40 versões, que você montou um plano, aí foi, voltou, não, agora. E assim, e de acordo com a venda de hoje e de ontem, o plano do ano que vem muda. Então, na verdade, não tem um plano. Porque tem planos, às vezes, orçamento de venda, meta de vendas, você está em fevereiro, março, ainda não fechou a meta do ano. Entende? Por quê? Porque não tem uma coisa de falar assim, olha, é essa direção, vamos seguir. Claro que muitas coisas influenciam, então, muita coisa influencia na venda do varejo. Cara, política influencia, economia influencia, a temperatura, Johnny, influencia. Então, hoje no Brasil, a gente vive Volatilidade. uma volatilidade das estações. Então, cara, não tem mais mês para ter frio, não tem mais mês para ter verão. Só que a coleção que está na loja hoje, ela foi desenhada com 6 meses a um ano para trás. Então, cara, abril pode não fazer frio, mas vai ter roupa de frio na loja. E se não fez frio? O que eu faço com essa roupa depois lá em junho, julho? Eu tenho que liquidar, eu tenho que queimar. Mesma coisa no verão. Então agora, por exemplo, tá meio friozinho ainda, cara. Tem um monte de loja que tá cheio de regata, blusinha, shortinho para poder vender. Então o desafio, o varejo ele sofre muito com essas intempéries de não conseguir prever muitas coisas que vão influenciar na venda. Mas isso não é desculpa para não buscar algum nível de planejamento, de consistência dentro daquilo que você entende que é importante. Se você entende que é importante treinar o seu time, você não pode só pensar em treinar quando o time tá vendendo, quando tá indo bem. Quando não tá indo, quando tá indo bem, aí que é o momento de você melhorar ainda mais, porque quando cair, não cai tanto quanto antes. Então esse é o grande ponto aqui do varejo. Então, cara, falando bastante aqui de vendas, falando da nossa história de dentro do varejo, né? Como foi para você estar no varejo. Quero mudar o tópico aqui agora, para a gente entrar no outro ponto aqui que eu acho que é importante, até pessoas que conhecem a gente há bastante tempo. Eu quero trazer um pouco mais sobre essa situação que é a nossa sociedade, o fim da nossa sociedade, né? Que se deu esse ano, né? Então eu digo que foi uma separação consensual, né? Então não tem litígio, não foi uma coisa que os dois queriam, apesar de que todo mundo fala isso, né? Todo mundo que se separa fala, não, a gente pensou, e na verdade foi. E um dos motivos, né? Na verdade, um dos não, mas o principal motivo, inclusive a gente estava falando hoje, é que eh, a gente tinha duas frentes de trabalho dentro da empresa, uma voltada para o varejo e outra voltada para o B2B, né? E as nossas energias eram divididas. Você estava lá 70% no B2B, 30% no varejo, e eu a mesma coisa, 70% no varejo e 30% no B2B. E aí a gente entendeu que separando essas duas frentes
juntos, separados, nós teríamos mais resultado do que juntos, né? E foi só por isso que a gente decidiu fazer essa cisão, né? Então hoje o Johnny ele fica à frente da Vendexa e eu tô criando agora a Varejo e Company. Estou muito feliz porque eu sempre fui do varejo, sempre amei varejo, agora eu vou poder falar só de varejo. O B2B foram muitos aprendizados, né? Inclusive, você falou dos aprendizados do varejo, eu aprendi muito com o B2B, falava sobre venda, sobre processo de venda, sobre técnica de venda, sobre. Cara, é muito complexo, né? Quando a gente fala de vendas B2B de grandes tickets, e eu uso isso hoje no meu dia a dia para vender projeto, né? Então é um aprendizado que eu tive muito grande. E aí, cara, eu quero te fazer a pergunta que quais foram os principais aprendizados que você teve durante a sociedade? Tá? Na sociedade. O que você mais aprendeu em ter uma empresa, em ter um sócio, né? E a gente tem, obviamente, aqui, a gente falou de um monte de coisa que a gente aprendeu aqui, eh, tecnicamente, inclusive, que você aprendeu com varejo, que eu aprendi com B2B, mas na sua vida, assim, quais foram os seus maiores aprendizados durante esse período? Você não me brifar dessas perguntas, chegar aqui e soltar assim em campo aberto, é sacanagem, hein? Cara, foram muitos aprendizados. A primeira pergunta que a gente pode responder é: ter sócio é bom ou ruim? Essa é uma pergunta que a gente vê muito pela internet. A resposta é: depende da escolha do sócio. Se você escolher muito bem seu sócio, vai ser muito bom você ter um sócio. Independente do que venha acontecer com o negócio. Porque quando a escolha é boa, o início é bom, a duração é boa, e toda empresa, segundo uma das pessoas que mais me inspira, Flávio Augusto, ela tem três fins lá na ponta, amigo. Ela vai falir, ela vai ser vendida ou ela vai ser herdada, certo? Certo. Então, se você tem um sócio, lá na frente as chances são de que vai haver essa dissociação. E se a escolha for tão boa e tiver valores bem desenhados, bem alinhados, você vai conseguir fazer toda essa jornada e sair muito bem. É o que tá acontecendo com a gente, cara. Lá atrás foi bom pra caramba, o início foi legal, a jornada foi legal e a gente tá fazendo essa dissociação também de maneira legal e, cara, estamos bem, inclusive com portas abertas para projetos futuros. Sim, Então a primeira experiência é, cara, eu sei escolher sócio. Então, se você disser para mim aqui, como é que você faz para escolher sócio? Cara, escolha alguém que tenha os seus valores, alguém que discorde de você, mas pode até discordar, mas os valores têm que ser. Pô, somos diferentes, mas com valores muito parecidos e que tem as competências completamente contrárias da que você tem, para haver a divergência. Esse foi o grande aprendizado que eu tive na escolha do sócio. Durante essa jornada, aprendizados com sociedade. Vou falar pontos de melhoria e pontos que eu vou continuar levando para mim. Dividir. Sempre que você tiver alguma coisa, você procurar o ponto oposto. Nós temos os vieses, né? Às vezes a gente quer tomar uma decisão. Vou dar um exemplo. Ah, cara, eu vou investir numa empresa de marketing ou vamos contratar um time de vendas? Se eu tomo a decisão de contratar um time de vendas, para todo mundo eu vou querer defender a minha ideia. Quando eu tenho um sócio que pensa o contrário e eu divido isso com ele, cara, ele vai divergir da minha ideia. E isso é bom, divergir para depois convergir. Porque você vai conseguir ali, ele vai contrariar todos os vieses de confirmação que a gente tem. Então, isso foi muito bom, a gente poder trocar e ter contrapontos. Cara, a gente teve muita conversa de, cara, eu falo uma coisa, eu não sei quantas vezes eu vim te contar as coisas entusiasmadas e jogava água no meu chopp. E assim, cara, ó, vamos fazer isso, e eu vi isso aqui, e é isso que nós vamos aprontar. Aí você olhava e falava, ah, mas isso aí não vai funcionar, isso aí não vai dar certo. E vi isso acontecer do outro lado também, que você sim, vinha com um sorriso assim, isso aqui vai acontecer, e, cara, aí a gente faz a outra pessoa dar aquela brochada, falar, ah, mas isso aí eu já vi, isso aí não funciona. Esse contraponto, ele é bacana e ele é interessante. Eu entendo que sim. isso aqui é muito bom. A pergunta é o que teve de aprendizado, é isso? Exato. Mais um aprendizado aqui pra fechar. Cara, sociedade é de fato como casamento. É de fato como casamento. Então, você ter cumplicidade e transparência nas tratativas é fundamental. Se a gente conseguiu montar uma empresa, ter sucesso, ganhar dinheiro, abrir clientes, cara, e a gente não abriu. Nós não estamos falando de uma sociedade que a gente abriu dois, três clientes ali na esquina, cara. A gente conquistou clientes que
Sim, na hora que a gente abre o nosso portfólio, onde nós chegamos, o que fizemos, o que construímos As juntos, empresas que a gente teve como cliente, pelo amor de foi Deus. sensacional, foi excelente. Quando a gente consegue fazer tudo isso, chegar no fim e conseguir se dissociar, é porque teve muita transparência. Então, quando a gente comemorou, foi, cara, tinha muita transparência, tinha verdade. Quando a gente brigou, discutiu, tinha muita verdade. Quando tinha que dar tapa na mesa, tinha muita verdade. Quando a gente foi ter uma conversa séria de adulto, cara, chegou o momento aqui e alinhar, realinhar para onde cada um quer ir, teve muita verdade. Então, é um valor meu que sempre tive comigo e esteve presente na nossa jornada, que é transparência. Eu entendo que a transparência ela é fundamental pra tudo, cara. Agora eu vou trazer um outro aprendizado que às vezes a gente errar também, é um dos Sim. maiores aprendizados. Cara, o que que eu acredito que eu tive de erro com sócio? Muitas vezes, porque a gente tem um sócio, a gente passa as coisas e a gente solta a mão. E não porque a pessoa não vai ser responsável, porque é importante estar os dois acompanhando. Uhum. Eu ensino na gestão comercial a importância de delegar e não delargar. E na nossa jornada, acho que uma das coisas que eu mais fiz, e aí a culpa é minha, eu boto em quem ela quiser, e muitas vezes eu botava ela nas suas costas. Porque eu dizia assim, ah, mas tá lá com ele não fez, isso pra mim mesmo. Eu sei que ele vai fazer, então eu nem me preocupava em olhar. Então é o de largar, é eu tirar o peso das costas e falar assim, não, tá contigo essa bola aqui e eu nem olho pra isso. Sim, Então esse eu acho que foi o meu maior erro, aonde eu levo de aprendizado. Cara, não é porque você tem um sócio que ele tem competências diferentes das suas, que você joga a bola pra lá e solta a mão. Acho que esse é sim, o sim, principal. concordo. As funções podem ser diferentes, mas a responsabilidade é a mesma, Exato. né? Então eu acho que é aí que entra a diferença, e eu acho que isso se confunde muito quando você se coloca numa posição de sócio, e enquanto sócio, você também é executivo dentro da empresa, né? Então, enquanto executivo, né, você vai lá e delega. Beleza, e aí você, de repente, pode até esperar que o outro fez, né? Você não acompanhou, mas você espera que o outro tem competência e tem responsabilidade para fazer. Então, enquanto executivo, é até plausível. Enquanto sócio, não, porque quando você coloca o chapéu do sócio, fala, então deixa eu garantir que tudo isso que está dentro do plano está sendo executado ou não. Entendi o que você falou e faz todo sentido. Eh, Cara, quando a gente fala de sociedade, né? Então, assim, a minha, se eu tivesse que responder, seria muito parecido com a tua, depende, né? Eu acho que tudo gera aprendizado, mas eu acho que mais converge para poder trazer uma sociedade que seja saudável, né? Depende do resultado da empresa, se a empresa cresceu, não cresceu, se são os valores, cara. Acho que os valores são quantas vezes aí, né, tinha os 4 valores mais importantes da empresa era transparência, resultado do cliente, aprendizado contínuo e Autodesenvolvimento. autodesenvolvimento. Não, Isso, aprendizado contínuo, autodesenvolvimento, certo? Vamos pra certo. trocar a ordem. Transparência, resultado do cliente, Exato. aprendizado contínuo Senso de dono. e senso de dono, né, que aí porque depois a gente mudou o senso de Para dono para protagonismo. protagonismo, exato, e estava fugindo aqui. E cara, e os mais presentes eram transparência e foco no cliente, resultado do cliente. Quantas vezes a gente não cobrou X do cliente e a gente entregou 3x? Sim, muitas vezes. Cara, a gente pode ter cobrado errado, mas o cliente não tem nada a ver com isso. Ele vai ter resultado. Quantas vezes nós entregamos a mais? Eu acho que isso fazia com que muitas coisas convergissem, né? Quem conhece a gente sabe o quanto a gente já é diferente, né? E eu acho que eu já fui mais diferente no passado, mas a gente é muito diferente. E se você não tem valores muito alinhados, cara, é impossível você conviver com uma pessoa nesse sentido. E, Johnny, eu entendo, né, que para mim, quando eu penso lá na minha cabeça, quando eu era CLT, trabalhava numa empresa executiva e tal, ganhava bem e tudo, eu tinha um estilo de vida. Cara, quando eu fui empreender, minha vida assim, mudou completamente diferente, né? E eu entendi que para você construir um bom CNPJ, você precisa primeiro desenvolver o seu CPF. Então, cara, quais foram as áreas da sua vida que foram e mais impactadas eh, devido, né, ao fato de você estar empreendendo, ou ela pode ter sido causa e pode ter sido efeito, né? Ou seja, tem coisas que eu fiz para poder me desenvolver melhor como empreendedor, mas tem coisas que, enquanto empreendedor,
eu acabei me desenvolvendo nisso. Quais foram as áreas que foram mais impactadas na sua vida? Cara, essa pergunta é uma bola de ping-pong aqui agora. Porque teve coisas que, que era sintoma, virou causa, tinha coisa que era causa, virou sintoma, e vice-versa. O que mudou na minha vida? Eu parti para empreender, para buscar dar mais para minha família. Valor, família. Então eu vou empreender. Se não fosse isso, cara, um gestor de vendas, um diretor de vendas comercial, hoje, que entrega o resultado, ele vai receber salários aí que dificilmente uma profissão, não vou chamar normal, mas uma profissão comum, Tradicional, né? tradicional, ela não vai pagar. Eu já tinha essa cadeira. E aí eu quis mais, porque queria dar mais para minha família. Nessa época eu ainda nem tinha filho, estava planejando o primeiro. Com 3 filhos hoje, o que me leva a ver o quanto eu passei a valorizar ainda mais minha família e tempo de qualidade com minha família. Então perceba, no início eu quero dar mais pra minha família, só que isso me tirou tempo com a minha família. Hoje eu tenho 3 filhos em casa, quero passar mais tempo com os meus filhos e empreendendo, cara. Você não tem essa das 7 às 5, não tem momentos que se estiver home office, não tem essa, cara. Tem dia que tá lá em casa, é 7, 8 horas da noite, o pau tá comendo lá em reunião, entra Maria Flor e pula no colo, dali a pouco vem Cecília e Neto querendo falar, e cara, eu vou até me segurar pra não me emocionar. Eles não estão me atrapalhando, cara. Eles só querem tempo, cara. Eles só querem tempo. O pai tá dentro da casa, eu quero tempo com meu pai, cara. E isso pesa muito pra mim hoje. Poder dar mais tempo pra minha família. Então eu fui empreender por isso e hoje eu quero dar mais tempo de qualidade pros meus filhos. O que mais que mudou, cara, quando eu fui empreender? Teve uma coisa que eu vi, e aí isso é pra. Se você sente isso que eu vou comentar agora, cara, você vai se tornar empreendedor. Você já tem esse bichinho aí dentro de ti. Quando eu trabalhava nas empresas, eu tinha um senso de dono muito grande, cara. Muito grande. Eu não me conformava com não entregar o resultado. Eu não me conformava por não ter o número. Eu sentia a dor que o diretor sentia. Eu não era cobrado pelo diretor e eu cobrava 3 vezes mais. Eu cobrava o diretor, eu cobrava todo mundo. Cara, quando eu fui para empreender, Júnior, eu não tive esse choque que muita gente diz assim, ó. E aí eu vi que tem que trabalhar muito. Eu não vi isso. O que eu vi foi estender horas, tudo mais. Mas por a energia de trabalho, isso foi um aprendizado para mim que eu tenho até hoje, que é, cara, se eu tiver dentro de uma empresa, empregado, se eu estiver empreendendo, a minha energia vai ser a mesma. Tanto que quando chegou para tomar a decisão agora de investir mais na Vendex, da gente fazer esse movimento, eu conversando com um amigo meu, muito próximo sobre o tema, ele disse assim para mim, Jonifer, voltar para uma empresa você não pode, porque você sempre vai colocar essa energia que você coloca. E se vai colocar essa energia que coloca, então coloca para montar no seu negócio, não para montar no negócio do outro. Uhum. Então, isso foi algo que eu descobri durante o empreendedorismo, que o empreendedor, você disser o que ele tem na veia, cara, ele tem senso de dono, ele bota pra moer, não interessa o quanto ele tá ganhando, se ele topou, é pra entregar o máximo, cara. Entendo que esses foram os 2 maiores aprendizados num primeiro momento. Cara, teve algumas coisas que a gente falei aqui de aprendizado, de áreas impactadas, né? Cara, eu percebo o quanto você. Tem algumas áreas da sua vida que foram impactadas, que eu assisti isso acontecendo. Eu acho que você sempre gostou de esporte, mas, cara, você abraçou o esporte de uma maneira que, eu acho até em função da busca pela alta performance, né, no dia a dia, você abraçou o esporte como nunca antes. Hoje você treina para ser Ironman, né? Isso. Hoje você já pratica triatlon, Uhum. né? Então eu acho que isso aqui foi uma coisa que mudou muito. Tem uma coisa que aí a sua esposa também, ela já me agradeceu por isso, né? Mas como você se veste hoje, olha como você tá elegante, cara. Ah, teve uma coisa que você perguntou que eu aprendi. Vou te dizer uma das coisas que eu mais aprendi contigo. Eu tava olhando essa semana, gostar de sapato. Cara, eu usava 2 tênis e um sapato. Sem brincadeira, eu fui contar, eu tô com 12 sapatos em casa. E eu não posso passar na frente de loja que eu quero mais sapato. Conta a história do sapato. Cara, Como é que foi? é, Essa vez eu falei desde o então, nosso hoje eu tenho até um pouco mais de confiança nesses 12 sapatos, né? Contar breve aqui, mas lá em 2019, eu conheci o Johnny em 2018, numa formação que a gente estava e a gente se identificou, ficou amigo, e depois a gente, um ano depois, um ano e meio depois, a gente resolveu, eu convidei ele, né? Eu tive a ideia da H2R, convidei ele para participar como meu sócio.
E aí, primeira reunião com o cliente, quem é do varejo de moda sabe, né, que como as nossas reuniões eram mais com supervisores, com diretores de operações, né, a gente que está na frente da loja ali, à frente das lojas, então a gente fez uma reunião no Shopping Morumbi. Lembro que fosse hoje, primeira reunião com o cliente. E aí vem o Johnny. Imagina, varejo de moda, né? Ou seja, o pessoal gosta de moda, observa isso, né? É por isso que eu só uso camiseta preta, né? Para não errar muito, né? Vai no Então, básico que tá exato, certo. porque o pessoal é mais crítico. Me aparece o Johnny, eu não vou nem falar da roupa, né? Porque ele tava com uma camisa roxa por baixo de um terno cinza, né? Só faltou a gravata amarela para acabar de lascar com tudo. E aí ele com aquela meia marrom e o sapato dele, o sapato eu preciso descrever. O sapato dele era um sapato daqueles de bico fino, mas bico fino longo. Parecia, quem é mais velho vai lembrar tinha um grupo chamado Locomia, que era nossa, muitos anos. Tinha um bico longo. Era um sapato marrom, mas ele não bastava ser grande. Ele tinha eu acho que é matelassé que fala, é um trançado de couro atrás, aí ele ficava liso. Aí no meio ele vinha um trançado de novo e depois ainda mais uns 15 centímetros de bico assim para frente que você percebia que estava vindo porque o bico chegava antes, né? Eu falei, Ai, cara do caraca. céu, onde você arrumou esse sapato? E, gente, eu não sou o ícone da moda, né? Mas eu olhei e falei, cara, eu só pedi uma coisa. Falei, Johnny, Nunca se mais você você aparece com quer esse sapato entrar aqui. comigo num projeto dentro do varejo de moda, tem duas coisas que eu preciso te dizer. Ele falou, cara, primeiro, nunca mais venha com esse sapato em São Paulo. Não pise em São Paulo com esse sapato. E o segundo, cara, camisa roxa. Deixa em casa, vem de branco, vem de azul claro. Vai no básico, vai no Esse básico que foi, dá certo. esse foi o grande aprendizado que eu tive contigo, gostar de sapato. E, Sapato bom. exato, e no básico, né? Show, show. Ô, Johnny, e aí, cara, me fala. Nos últimos 6 anos, até escrevi aqui, que você viu que eu planejei aqui o roteiro, né? Nos últimos 6 anos, cara, quais foram as 3 pessoas que você, desses últimos 7 anos, né? Quando eu falo, porque foi muita mudança na sua vida, na minha vida também foi muita mudança, né? Até antes de concluir essa pergunta, eu quero te falar que você me influenciou muito. Você é o cara mais disciplinado que eu conheço. Então, hoje eu acordo às 5 da manhã e quando você falava que acordava às 5, eu falava, pelo amor de Deus, por que ele faz isso com ele mesmo? Ele não se ama, ele não gosta dele mesmo. Hoje eu acordo às 5, né? E às vezes eu acordo 10 para 5, 5 para 5, sozinho. Disciplina, esse é um dos pontos que eu aprendi com você e hoje eu carrego comigo. Claro, o conhecimento de vendas B2B. Você é o cara que mais estuda método que eu conheço, né? Eu sempre fui um cara mais freestyle, eu sempre muito mais não seguir método, mas entender o contexto e seguir. E o terceiro foi o valor família. Esse valor família, que hoje é muito forte para mim, eu absorvi de você. Quando eu te conheci, eu não precisava nem ter filho. Hoje eu quero ter filho, hoje eu tenho uma família, hoje eu valorizo a minha esposa, então isso eu aprendi contigo. E aí vem a pergunta: nos últimos 6 anos, cara, quais foram as 3 pessoas que você tem mais gratidão nessa jornada e por quê? Cara, essa é difícil. Somente três que a gente conheceu aí Não, nesses 6, 7 anos. não. Não sei, você pode não ter conhecido antes ou depois ou durante, não sei. 3, porque a gente tem um limite de tempo aqui, né? Então não Sim. precisa. Cara, nós conhecemos tanta gente. Eu vou citar algumas que ficaram marcadas pra mim. E eu vou trazer ali do mundo varejo, tá bom? Então, assim, não vou falar aqui de pessoas do mundo B2B, porque estamos ali junto. E aí, hoje, dentro desse conceito, hoje eu estou aqui me despedindo do varejo, né? Sim, Tô sim. voltando para casa e ficando só ali dentro do B2B. Cara, eu encontrei um diretor, que mexeu muito conosco na época e até hoje continua sendo cliente agora da Varejo Co, que foi André Borim. Sim. André Borim, ele me fez conhecer uma pessoa quando a gente fez negócio. Tanto é que, aliás, tem um aspecto que eu quero destacar aqui. Eu vi que no varejo é cheio de louco, mas tem muito louco no varejo. André Borim fazendo negócio é uma pessoa, André Borim depois que fechou o negócio é outra pessoa. Eu conheci uma pessoa assim muito humana. Na hora da negociação, ele é ferrenho na negociação para fechar negócio e tudo mais. Mas depois que fechou o negócio, cara, ele é uma pessoa assim muito humana. Quantas e quantas vezes foi buscar a gente, foi bater papo com a gente, sabe? O cuidado. Sim. E aí são detalhes assim que não tem como esquecer, cara.
Vou mencionar, cara, o próprio Paulo, da Filit, uma pessoa também que marcou. E se você falar por quê, eu vi o Paulo desafiar a gente em vários momentos. O Paulo foi uma das pessoas que olhou pra nós e disse assim: então eu topo fazer projetos. Cara, nós começamos, a gente fazia projetos. Você que tá olhando aí e trabalha com treinamento de vendas, treinador bom é aquele que topa projeto e só vai receber de acordo com o resultado que o time de vendas entregar, cara. É isso que a gente topava, velho. Foi isso que a E, gente topou. e, E ele provocou a gente e aí eu, no, e no eu vou, e máximo. eu vou te falar, onde a gente ganhou mais dinheiro Foi foram nesses aí. projetos, porque o cliente só pagava se a venda crescesse. E era um percentual sobre essa diferença da venda. Ou seja, se não crescesse a venda, não tinha pagamento. O que eu acho justo, porque o risco é de quem está provocando. Acho justo para as duas partes, tanto a Exato, gente ganhar mais e a pessoa também ficar exato. mais tranquila ali. Cara, e aí eu conheci muitas supervisoras, assim, uma e supervisor, um mais bacana que o outro. Cara, se eu for citar o nome aqui, vai ter uns 7 aí que eu vi muita gente nos acolhendo, sabe? E o legal é que esse acolhimento ele foi verdadeiro, porque quando a gente chegava, nós não éramos acolhidos de primeira. Uhum. Muitas vezes o supervisor, quando a gente chegava, ele tava de cara feia, tava cruzando o braço, ele não tava querendo aquilo. Quando ele via a nossa entrega, quando ele viu o quanto a gente queria A ajudar, nossa intenção, né? a intenção, acho que é aí. Aí a gente começou a se conectar com muita gente boa, cara, muita gente legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você falar a terceira pessoa e o porquê, e depois eu deixo você falar uns nomes aí que vierem na lembrança, tá bom? Você falou de um sete aí, pode mandar. Mas primeiro fala o terceiro pra gente poder fechar minha pergunta aqui. Cara, um terceiro aqui do varejo que ficou marcado pra mim, eu vou falar de uma vendedora que é uma pessoa que eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer da história. Que foi aquela vendedora, tinha uma dinâmica que nós fazíamos, cara, todo mundo se emocionava depois de ter o Uhum. resultado, tudo. Cara, eu nunca vou esquecer que foi um dia que eu saí chorando da sala, que ela estava contando que ela passou fome. Lembro, Lembra? lembro. Até hoje, eu falo hoje ela até hoje, Foi lá em cara. Brasília. Em Brasília, do time do. Não vamos falar aqui pra Enfim, não. não vamos falar o nome pra não abrir, mas a pessoa passou por desafios assim, passou fome, o pai, a mãe, uma situação. Agora, o interessante é que quando você olhava pro rosto dela, eu nunca diria que ela teria Não. passado por tudo isso. E aí, cara, teve um gesto que ela fez. Esse foi o primeiro que me impactou dela. Mas aí teve um outro gesto que mostra. Eu acho que eu vi nela muita simplicidade, muita humildade, muito humanismo. Meses depois a gente teve projetos lá de novo. Uhum. Nós estávamos almoçando com o dono de toda a rede. Tinha vários gerentes, vários vendedores, várias pessoas, e o diretor tinha pago o almoço para todo mundo lá, restaurante bacana, bonito, legal. Ela foi a única pessoa que foi até lá agradecer ele, cara. A gente tava na mesa, Verdade. você lembra disso? Lembro, lembro. Ela chegou lá e falou: Fulano, eu quero te agradecer por esse almoço e por essa comida que você deu para nós. Muito obrigado de coração. Cara, eu me emociono até hoje. Assim, marcou muito pra mim, assim, o quanto que simplicidade e humildade mexe com as pessoas, sabe? Pelo menos comigo, assim. São 3 pessoas que ficou marcado. Cara, mas aí Não se que os outros não foram, mas se você quiser falar o exato, nome nesse aí, fala momento aí. agora. Cara, Fala mas aí aí. se for falar de nome, cara, Rodrigo, lá da TNG, eh, como é que é o nome da da Philip, cara? Amanda, eh, cara, é muita gente. Sabrina foi uma pessoa que, assim, Sabrina tanto me impressionou que passou a fazer parte do nosso time. Sabrina, hoje ela foi uma cliente nossa, né? E foi supervisora de um cliente nosso. E depois ela resolveu sair, né? E aí ela bateu lá na porta porque ela gostou tanto da metodologia, do nosso método, da maneira que a gente fazia, que ela queria fazer parte. E hoje é uma das melhores consultoras. Os clientes amam ela, entrega muito resultado, tá lá com a gente. Roberto, a gente conheceu, cara, parceirão, assim, já gravou Sim. até você gravou um Vou podcast chamar ele com aqui de ele. novo. Vou chamar ele aqui. Boa, excelente pessoa, ser humano Boa fantástico. parte das pessoas que a gente convidou lá, que são do varejo, eu vou convidar pra cá de novo pra Boa. gente. E é legal trazer essas pessoas pra cá, porque é do dia a dia de quem tá no Sim, varejo. sim. A Sil, o pessoal lá de Santa Catarina, cara, o grupo Lunelli, a quantidade de gente, era tanto gerente, tanta gente boa. Ah, foi uma infinidade, assim. Eu não quero citar os nomes Não, porque pode cair no é. esquecimento por Eu ser te pego de sacaneei surpresa. nessa, te sacaneei nessa porque eu mesmo não consigo lembrar o nome de todo mundo. Conheço muita gente, às vezes, né? Imagina, a gente treinou, cara.
dezenas de milhares de vendedores, presencialmente, vendedores, gerentes. E, cara, vira e mexe, eu tô andando no shopping, né? A gente tá, nosso escritório aqui do lado do Shopping Morumbi, está andando no shopping e alguém passa e cumprimenta. Eu falo, ixi, de que marca será que é? Porque de fato não tem como gravar o nome de todo mundo, mas o rosto e a experiência com certeza fica gravado pra gente. Então, assim, cara, foram anos de. Se você disser o que eu tive de melhor, cara, foi a quantidade de pessoas que eu conheci, que teve conexão, o networking que fica, aprendizados que a gente teve com cada uma dessas pessoas. E que, cara, eu vou mencionar aqui como você abriu o podcast. Isso não é um fim, né? Isso aqui é, cara, nós estamos fechando um ciclo. Tudo na vida você precisa fechar um ciclo para abrir um novo, cara. Então Exato. estamos abrindo um novo ciclo e eu espero reencontrar um monte de gente na frente aí e poder trocar cada vez mais. Não, a gente fechou o ciclo para poder colocar energia naquilo que a gente realmente gosta, naquilo que a gente realmente é bom, né? E o que muda da Varejo Company para H2R é justamente, né, a H2R ela nasceu focando em treinamento, né? Treinamento de vendas, a metodologia venda humanizada. O livro foi best-seller durante 3 meses, lá onde a gente fez o lançamento. A gente colheu muito resultado, muita coisa a gente conquistou através disso. E em função da minha experiência dentro do varejo, e da necessidade do cliente, a gente acabou ampliando esse escopo, né? Então, além de vendas, treinamento de vendas, que inclusive, fazendo parênteses aqui, cara, eu tenho uma pessoa que ficou muito na. Conheço muita gente ainda, né? Até porque eu estou direto ali nos clientes. Mas, cara, tem uma vendedora chamada Karen. Ela trabalhou lá na TVZ e ela mandou um depoimento pra gente há um tempo atrás, agradecendo, cara, tô falando. eh, Já faz uns 2 anos que ela mandou, tá, então já fazia 2, 3 anos que ela tinha feito treinamento com a gente e ela mandou um depoimento pelo Instagram lá no direct, posso até postar depois, agradecendo, né, o treinamento e que ela queria aprender mais coisas, porque ela ganhava 2 mil e pouco, e aí ela mandou foto dos oleriz, que ela falou: "Você não tá acreditando, tá aqui ó, tô ganhando 8, 9, 10 mil reais por mês, usando a técnica que eu aprendi com vocês de venda humanizada". Hoje ela sozinha fazia 50% da venda, né. Caraca, hein, cara. Então, foi para isso que a gente criou a metodologia e óbvio, a gente foi ajustando, né. Então, se pensar o tanto de coisa que tinha dentro do treinamento do primeiro, e depois quando a gente de fato documentou a metodologia, a gente tirou muita coisa, porque eram coisas relevantes, mas não necessariamente eram coisas que era fácil para as pessoas absorverem e colocarem no dia a dia. Então hoje ele acabou se tornando um livro muito prático. Então a H2R ela nasceu, né, o H2R, humanização para resultados, ou seja, pessoas e resultado tendo a mesma importância dentro de um negócio. E aí a gente entendeu também que não adianta só a gente treinar o time, porque existe um turnover muito alto, as pessoas, né, toda hora tem gente entrando e saindo das lojas, e às vezes, se você vai no treinamento presencial, é impossível você manter todo mundo ali na mesma página, né? E aí a gente passou, hoje a gente já tem o Venda Humanizada online, mas a gente passou também a investir na formação do gestor, que a gente entendeu que o gerente da loja, ele é o cara que sustenta o resultado, é o cara que sustenta a cultura. E muitas vezes esse cara, ele sentou ali na cadeira, mas ele não foi preparado para isso. Então, o que ele sabe fazer muito bem? Ele foi reconhecido por vendas, né? Ele foi, um bom vendedor e por isso ele se tornou um bom líder. E aí aquele cara senta na cadeira e aí não sabe o que fazer. Ele não sabe olhar para indicador, ele não sabe, nem controlar, nem fazer gestão de processos e muito menos de pessoas. Então ele erra na contratação muitas vezes. Às vezes ele absorve um time e não consegue dar o feedback. E aí muitas vezes para entregar o resultado, ele vai para venda. Ele vai fazer aquilo que de fato ele sabe fazer, né. Então e quando ele vai para venda, é ruim para ele, é ruim para a empresa, porque quando ele não tá, a venda cai, o time acaba ficando meio que, perde a autoconfiança no dia a dia. Então a gente olhou para vendas, olhou para gestão de loja, gestão de loja não é só, estar ali no salão de vendas, mas é olhar para estratégia, olhar para o tático, é olhar para o seu estoque, né, ou seja, pensar de maneira mais macro. E o outro ponto, né, que é um ponto onde eu trabalhei e desenvolvi muitos anos, que era o planejamento comercial, falar de mix de coleção, que eu preciso ter o estoque certo, a quantidade certa, na loja certa, no momento certo, para poder entregar o resultado. Então a Varejo Company ela nasceu com o objetivo de ampliar aquilo que a H2R já fez, muito bem durante todos esses anos. Então, a H2R continua no nosso coração, né, só que agora a gente vai ampliando aqui o nosso escopo. Ô Johnny, e aí pra gente caminhar para o encerramento aqui, quais que são os seus planos para o futuro aí? Cara,
eu quero intensificar mais no B2B, assim como você vive, ama o varejo, amo o B2B, a indústria. Eu acredito que tem muita coisa para acontecer. A indústria precisa de muito apoio para desenvolver os times de vendas. Eu acredito que tem muita gente que está estacionada, cara. Tem muito vendedor que está parado querendo vender num mundo totalmente dinâmico hoje, da mesma maneira que trabalhava 10, 15 anos atrás, cara. Desculpa, isso não vai acontecer, porque o mundo mudou, a maneira de vender mudou, o cliente mudou, tudo se transformou, as indústrias. E aí, cara, não importa se é B2B, se é varejo, ficou mais difícil para vender, amigo. E só tem uma maneira de você agir. Ou você dá um jeito de se atualizar e se desenvolve, porque ficar tacando a culpa no outro, cara, não vai trazer número nem resultado. Eu acredito que agora eu vou intensificar cada vez mais para buscar desenvolver mais as pessoas no B2B, leva meu propósito para lá, que, cara, é assim, o básico bem feito é o que funciona, botar muita gestão comercial nas indústrias, sabe? E Uhum. aí as pessoas podem dizer, não, mas aqui tem gestão comercial. Muitas empresas têm um bom vendedor sentado na cadeira com o papel de gestor e muitas vezes essa pessoa está lá perdida, sofrendo, não está conseguindo dar conta do dia a dia, com Uhum. pressão para entregar meta. Antes ele vendia, ele entregava o resultado. Agora tem um monte de gente que ele precisa contratar e ele precisa desenvolver. Tá difícil de contratar, tá difícil de encontrar gente boa no mercado. Treinar, então, você fala com as pessoas também não estão se desenvolvendo tão fácil. Uhum. Tá um desafio. O meu objetivo, cara, é contribuir para ajudar com que o mundo de vendas. Cara, eu quero que venda seja uma profissão admirada e que as pessoas queiram ser vendedores, cara. É isso, meu propósito é isso. Eu quero que as pessoas admirem e queiram estar dentro do mundo de vendas. Cara, eu conheço muito vendedor que ganha bem, muito mais dinheiro do que diretor, gerente, executivo de outras empresas. Conheço vários. E eu acho que, Johnny, isso é tanto no varejo quanto no B2B. Eu acho que o que impede as pessoas de terem mais resultado, elas não se darem a chance de poderem estar erradas, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas eu estive nessa posição no passado em que eu achava que eu sabia vender. Eu tinha certeza que eu era um bom vendedor. Eu tinha certeza. Alguém falava assim: você não sabe vender? Eu falo: você é mentiroso, porque eu sei vender. E só depois que eu entendi de fato técnica, metodologia, eu entendi o que é vendas, que eu falei: cara, eu ainda não sei vender. Porque tem tanta coisa para ser aprendida, né? Assim como gestão. Eu sou gerente há muito tempo, eu não tenho que aprender. Tem muito que aprender. Quer ver um exemplo? Que quando eu falo isso, as pessoas até mudam o seu semblante. Contratação. Não, eu sei contratar, eu contrato pessoas há muito tempo. Contratar pessoas há muito tempo não significa que você contrata bem. É isso aí. Começa primeiro pela redefinição de mentalidade. Quando tem uma vaga na sua empresa? As pessoas falam, quando alguém pediu demissão, quando eu estou ampliando. Cara, às vezes você tem vaga aí na sua empresa. Só que ela está sendo ocupada por uma pessoa que não entrega resultado. E só de eu te falar isso, você já começou a pensar nas pessoas que não entregam resultado e você nunca parou para pensar que talvez seja o momento de você começar a procurar alguém para colocar nesse lugar. Óbvio, sem antes, você não vai fazer isso sem antes desenvolver, dando feedback, entendendo quais são, onde a pessoa é boa, colocando ela nos melhores lugares, dando oportunidade para se desenvolver. Mas muitas vezes é a pessoa certa na cadeira errada. Você só não teve coragem de assumir ainda. Então, quando a gente olha para esse viés e para essa visão de gestão, que é diferente do que a gente vê normalmente por aí, a gente começa a questionar tudo. Cara, será que realmente sei vender? Será que. Aliás, o que eu posso perder, Johnny, se eu buscar estudar um tema que eu acho que eu já sei? Cara, não tem. No máximo, eu vou confirmar que eu sei, mas eu posso, até em função de como as coisas mudam, eu posso me surpreender positivamente. Então, eu não preciso que as pessoas se convençam que elas estão erradas. Eu só quero que elas tenham um pouco de dúvida se o que elas sabem é suficiente para entregar resultado. Se você está aí, se está entregando resultado, caramba, talvez você tenha um ponto positivo. Mas se você não está entregando resultado, começa a rever aquilo que você acredita que sabe. Permita crescer. Exato. Johnny, cara, me fala aí, suas redes sociais, quem quiser saber mais, quem é do mundo B2B, quer entender mais sobre venda, sobre gestão, fala as suas redes sociais aí. Cara, pra me encontrar, pra gente poder trocar um papo, vai ser um prazer poder falar com todas as pessoas. Eu amo falar com quem tá dentro da operação de vendas, com o vendedor, com o gestor, com o diretor, com o dono de empresa. Pra mim são papos que vai, cara, se deixar assim, a gente vai vir à noite falando sobre vendas lá dentro do mundo B2B. Lá no Instagram é jonifer.gvpro.
Você vai me encontrar lá. No LinkedIn, Jonifer Eduardo. Não vai ser muito difícil de achar, Não porque vai ser, Johnny. porque é um só lá. E agora também a gente está agora com um projeto, a gente está iniciando no YouTube e o canal vai se chamar GV Pro. E também o podcast GV Pro, que a gente também está restartando ele lá, gravamos um primeiro episódio e vamos começar a mandar bala ali também mensalmente. Show. Ô, Johnny, o que que é o. Vou aproveitar e fazer um merchan aqui pra você. O que que é o GV Pro, Johnny? GV Pro é só para quem quer fazer o time de vendas crescer 2, 3 vezes mais, conseguir ter mais produtividade, entender e elevar o nível da profissionalização da pessoa ali no mundo de vendas. É pegar tudo que tem de mais novo em gestão comercial e trazer isso de maneira simples e clara para que as pessoas consigam fazer o básico bem feito acontecer, cara. Cara, esse programa GV Pro, ele tá do cacete, né? Tá incrível, tá incrível. Pra quem é vendedor, quer ser gestor, pra quem é gestor e quer entregar mais resultado, cara, chama o Johnny lá, segue, acompanha, porque ele vira e mexe tem novidades sobre isso. Realmente é um projeto que eu acredito muito. Show. Show. Para você que chegou até aqui e ainda não teve a coragem, então segue a gente, se inscreve no canal. Se for aqui no Spotify, dá 5 estrelas, compartilha esse episódio com quem você entende que pode se beneficiar disso. Me segue nas redes sociais, eu vou dar o meu, que agora o pessoal não é mais tão pessoal assim, que a gente vai começar a colocar a cara no mundo. Então é junior.s.sales e segue também Varejo Co, porque lá no Instagram a gente vai trazer muito conteúdo. E aqui o canal, obviamente, podcast Varejo Co, para a gente trazer cada dia mais informações, atualizações e profissionais aí do varejo. O Johnny foi o único cara que não veio do varejo que está aqui. Todo o restante vem ou porque é do varejo ou porque tem informações que contribuem para o varejo. Fechou? Show. Johnny, cara, quero te agradecer aqui publicamente. Um Nossa abraço. parceria durante esses anos, aprendi muito contigo, foi muito bom conviver contigo todos esses dias. Hoje a gente não convive mais junto, embora a gente conversa bastante, a gente tem outras iniciativas aí juntos, né, como parceiros, não mais como sócios. Foi um prazer muito grande passar esses anos contigo e obrigado por todo o aprendizado. É recíproco. Show. Fechou? Um Então, abraço. é isso, galera. Valeu!